Olá, pessoal. Vamos chegar? Vamos chegar pra gente. Porque se eu não fizer um desastre aqui, tá ótimo, né? Tá bom, beleza. Isso aí. Vamos entrando, vamos conversar sobre enterotoxina estafilocócica. Oi, Breno, ou Henrique, ou os dois, eu não sei quem tá aí. Aliás, aproveita que você tá aí, me conta aqui, manda pra mim se tá muita interferência do barulho do ventilador. Porque, gente, pasmem, Barbacena hoje precisa do ventilador, porque tá um abafamento, até deu uma tempestade agora, mas tá muito abafado. Me fala aqui, Breno, se tá dando muita interferência do barulho do ventilador. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Deixa eu já fazer um truque para ver se vai dar certo. Chamar para entrar. Agora que eu entendi. É nesse aqui que ela quer. Não sei se eu vou conseguir entrar nesse. Deixa eu tentar. Aí, convidei você, convidei o Wilton. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo hoje. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite. Olha, para você ver, a lenha, não consigo te ver. De novo aconteceu isso. Outro dia na live com os meninos da F5 Soluções foi a mesma coisa. Você consegue me ver dividir a tela? Não consigo te ver. Olha que doido, eu não sei o que está acontecendo. Mas o pessoal tá vendo a gente? Pessoal, eu não sei. Ô, Breno, você tá vendo o Wilton e eu? A Eli não entrou ainda. Eu já convidei, mas ela ainda não aceitou, não. Ou seja, o pessoal tá falando aí. Olha lá, eles veem a gente dividido. A gente é que não consegue. Ô, Eli, eu acho que você vai ter que entrar pelo. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pelo seu. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Isso, a sua internet tá ruimzinha, né? Mas eu já tô seguindo ela. Deixa eu tentar. Que bom, Manu. Que bom. Todo mundo tá aparecendo, falta só ele. Deixa eu tentar convidar ela aqui de novo. Oi? Melhorou aí, gente? A qualidade da imagem, som? Eu acho que tá. Eu acho que só a gente que não. Você também não tá me vendo, né? Não tô. Menina, eu não sei o que está acontecendo. Já é a segunda vez que acontece isso. Eu até troquei de celular. Eu tô com um celular piorzinho hoje, sabe? Porque o meu não tá dando. Ele tem que pedir para participar da live aí, Não, que aí não, consegue. não. Ela tem que aceitar o convite. Eu já convidei ela pela 4S, pela 4AS e pelo dela. Vamos ver qual que ela vai conseguir me aceitar. Mas ela tem que estar na live. E ela tá. Eli, você não recebeu o convite aí? Deixa eu chamar ela aqui. Boa noite, Karina, Adil. Adilson entrou mais cedo, né, Adilson? Não foi trollagem, juro que não foi. Eli, vê se chegou o convite para você aí. Agora sim. Agora ela vai, mas eu também não vou vê-la. Jaque, conta para mim, eu vi que você entrou aí, Jaque. Conta para mim se você tá vendo a Eli, o Wilton e eu. Porque eu só me vejo. Com coisa que eu já não tô enjoada da minha cara. Eu só tô vendo você. Você só tá me vendo também? O Wilton eu não tô vendo, não. Mas quando eu entrei, ele apareceu. Então, esse Instagram tá bem doidinho. Tô vendo. O importante é a turma ver a gente, então, né? O que interessa, pessoal, é que o povo que veio aqui para conversar com a gente, para ouvir a gente conversar e para mandar dúvida aqui sobre as pesquisas, sobre as enterotoxinas estafilocócicas, sobre a pesquisa dessa enterotoxina, eles estão vendo nós três. É isso que importa, show de bola. Vamos começar, sabe por quê? A gente tem muito assunto mesmo. Pessoal, é o seguinte, tinha muito tempo que eu não falava de micro aqui, já faz um tempo que eu estou conversando com a Eli, com o Wilton, que eu acho que a gente precisa trazer mais informações
sobre a pesquisa da enterotoxina estafilocócica, porque é um assunto relativamente novo. Na verdade, ele é muito novo na nossa rotina, sempre existiu, é uma preocupação antiga, a gente sempre falou que o estafilococcus era produzir uma toxina, essa toxina que fazia mal para as pessoas que comiam alimentos contaminados e tal. E aí, desde a revisão da RDC-12, a antiga RDC-12, primeiro veio a IN60, depois a IN161, começou a aparecer toxina, pesquisa de enterotoxina estafilocócica e, pasmem, né, Eli? Me corrija se eu estou errada, só em amostras de derivados de leite. Por que isso? Que bicho que é esse, né? Como é que come isso? Mas antes da gente começar a mandar um monte de pergunta para a Eli ajudar a gente, o Wilton também, eu quero ouvir um pouco depois o lado do mercado aí, como que tá nisso, e aí por isso que eu chamei o Wilton para ajudar a gente, que eu e a Eli, a gente é mais da parte maluca da coisa, né, Wilton? Eu queria que vocês se apresentassem. Oi, Wilton, começa você primeiro. Conta primeiro quem é você, para quem ainda não conhece, o que você faz, e aí depois a Eli conta um pouquinho para ele, só para o pessoal já começar a ficar íntimo. Pode ser? Beleza. Bom, eu sou o Wilton, né? Sou diretor comercial e sócio do laboratório GMO. O GMO, para quem não conhece, é um laboratório familiar, foi fundado pelos meus pais. E desde 2013 eu retornei para a estrutura da empresa e estou conduzindo o laboratório como diretor administrativo e comercial lá da empresa, né? Eli, por gentileza, se apresente aí agora. O meu nome é Leonai Fidelis, eu sou assistente de supervisão no laboratório GMO, atuo lá fazendo análise de alimento, na liberação de resultado, e é isso. E é uma expert em controle de praga. Você não vai contar essa outra parte, não? Porque essa outra parte tem tudo pra gente. Tá vendo? Eu tô tão focada na enterotoxina que eu até esqueci as pragas de lá, tá vendo? Não pode esquecer, não, gente, ela é fã de controle de pragas, ela tem uma consultoria também, né? Um trabalho que ela faz em paralelo, que ela pode ajudar a gente a entender. E, ó, Eli, próximo convite vai ser para falar sobre controle de pragas, tá? Pode ficar tranquilo, porque tem um monte de dúvida. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, com uma menina que trabalha num cliente meu, e a gente teve um problema lá, mas a gente já resolveu, graças a Deus, mas foi um problema. Mas, enfim, vamos falar das enterotoxinas. A gente até preparou um pouquinho, assim, um roteirinho para a gente não se perder. Como ele disse, é um assunto muito complexo, né? Primeiro, Eli, eu queria que você explicasse para o pessoal o que são as enterotoxinas, o que é isso, né? Por que isso apareceu? Então, pessoal, as enterotoxinas, elas são proteínas que elas são acumuladas durante a fase exponencial do crescimento bacteriano. Para quem lembrar daquela curva lá do crescimento microbiano, eu ouvia muito falar, as pessoas falavam, são liberadas das células mortas dos estáfilos. Não, elas são liberadas na fase exponencial, que é onde acontece o maior desenvolvimento das células microbianas. Então, elas são secretadas e elas ficam armazenadas. Tá, e essa que a gente fala muito hoje, vem falando mais, são as enterotoxinas produzidas por estafilococcus. Mas são só os estafilococcus coagulase positiva ou os estafilococcus aureus? Porque isso também, Eli, era bem confuso na cabeça da gente quando a gente falava em parâmetros microbiológicos. Afinal de contas, o parâmetro era estafilococcus coagulase positiva ou estafilococcus aureus. E aí sempre nos treinamentos eu explicava para o pessoal, ó, existe uma galerona aqui que é estafilococcus. Dentro dessa galerona existe uma turminha, um grupinho, que são os estafilococcus coagulase positiva. E dentro dos coagulase positivos tem uma galera, uma família muito específica, né, vamos dizer assim, uma linhagem muito específica, que são os estafilococcus aureus. Então, na verdade, o Ministério da Agricultura sempre trouxe para a gente o parâmetro estafilococcus coagulase positiva. Não só o aureus, qualquer um que fosse coagulase positiva, ou seja, que na prova bioquímica fosse coagulase positiva, né? Mas quais são as outras espécies de estafilococcus, além da aureus, que é a mais cabeluda aí, que também produzem enterotoxinas? A gente tem também os que são coagulases negativas, que também podem produzir essa enterotoxina. O que são predominantes são os estafilococcus aureus, mas os outros também não ficam para trás. A gente tem os estafilococcus intermédios, os estafilococcus íuicos, os epidemídeos, que são, né, o epidemídeos ele é coagulase negativa, mas ele também pode produzir
essa enterotoxina estafilocócica. Então, não é somente o áureus, ele é predominante. Mas a gente tem essas outras espécies também que participam dessa produção de enterotoxina. E eu não sei se para o pessoal, com essa última resposta que você deu, já começou a abrir aí o leque de entendimento. Mas para mim já abriu bastante. Porque se não é só o que é a coagulase positiva que produz a enterotoxina, né? O coagulase negativo também. Além da espécie aureus, também tem outras que produzem a enterotoxina. Na verdade, então, nem analisando todos os coagulases positivos, nem analisando só o aureus, nós, de certa forma, estaríamos seguros, nosso alimento estaria seguro, né? Porque poderia, sim, ter a presença da enterotoxina, que é o que faz mal para a saúde das pessoas. Porque como é que a ação de um estafilococcus num alimento que para chegar a causar uma doença para alguém? O que acontece ali? Então, quando a enterotoxina, ela precisa de uma quantidade muito pequena, é 1 nanograma para poder estar presente. Só que vamos voltar lá na nossa fase exponencial. Na nossa legislação é permitido até 10⁴. Até 10⁴ a gente não tem tanto problema. Mas quando eu chego à casa decimal de 10⁵ a 10⁶, aí sim que eu estou na fase exponencial, 10⁵, 10⁶, começa a liberar essa proteína e ter essa enterotoxina. Então, aí é que está a questão. Às vezes a pessoa pergunta assim, não, então se tiver 10⁴ eu vou produzir? Não. De acordo com a literatura, a partir de 10⁵, 10⁶ é a quantidade, é a partir dessa quantidade que pode produzir essa enterotoxina. Então, por isso que na norma eu tenho o meu limite máximo permitido, que é até 10⁵. Você não tem limite permitido lá na norma, é muito interessante, porque a partir não de 10⁵... Não tem nem um padrão, né? Que é a partir de 10⁵. O mais frouxo, vamos dizer assim, é o 10⁵, né? Sim, mas é até 10⁵. Mas a produção de enterotoxina é a partir de... Mas aí eu tenho, né? Eu tenho alimentos que é 10⁵, eu tenho alimentos que é 10⁵, eu tenho alimentos que é 10⁵, então varia. Mas a questão da produção da enterotoxina, eu vou ter a produção dela na fase exponencial quando o meu micro-organismo, ele chega na fase log de 10⁵, 10⁶. E aí, vamos pensar... Carol, deixa eu só dar um insight aqui para vocês. Adoro. Da importância... tá escutando aí? Sim. Sim. Da importância de você controlar na produção... só fazer um adendo aqui, tá, Carol? Na referência da IN 161... você encontra referência 8 vezes sobre a enterotoxina. 7 delas com relação a produtos lácteos, né? Sim. E uma delas em alimentos prontos para consumo, tá? A enterotoxina, ela pode acontecer não só no lácteo, mas em qualquer tipo de alimento in natura. Sim. Tanto é que existem pesquisas, quando você vai pesquisar sobre a enterotoxina, para camarão, para pescados in natura, Sim. né? Então, ela também acontece em outros tipos de alimento. A gente tem O que acontece? Que encontrou a enterotoxina numa merenda escolar. Pois é. Aí era servido arroz, feijão e, por exemplo, e foi a farofa. Aí a enterotoxina estava presente nos ingredientes da farofa. O que tinha? Tinha embutidos, tinha o salame. Então, isso aí não é, a norma exige essa questão mais profundamente no lácteos, mas exatamente. Em qualquer tipo de alimento. E aí, voltando um pouco na enterotoxina, a história da enterotoxina, ela já havia referência sobre ela na RDC 12, né? Porque já se conhecia a questão da produção da toxina estafilocócica em alimentos in natura. Então, o que acontece? A gente está entrando nessa seara porque lá no Ministério da Agricultura não se fala de enterotoxina no RTIQ do produto, correto, Carol? Ainda, eu acredito muito nisso, mas ainda, não se né? fala. Mas aí você entra, por que tem que se falar tanto de enterotoxina no aspecto dos produtos lácteos em si? Porque a gente pega a produção, o produtor, né, o laticínio que está fazendo aquele produto, ele responde tanto à legislação do Ministério da Agricultura, como ele é corresponsável do produto comercializado no supermercado. Então ele tem uma responsabilidade, e lá na RDC 161 fala de enterotoxina.
Então, por isso é que o produtor ele tem que se responsabilizar pela parte da produção até a comercialização. E aí o que entra? Você tem um produto que tem uma contagem alta de Staphylococcus coagulase positiva. Vamos supor que mas ele está dentro do limite aceitável na legislação, correto? Do Ministério da Agricultura. Por exemplo, você está dentro da fábrica, você tem um queijo, você faz a análise do Staphylococcus, que é para o que tem o padrão estabelecido ali no Ministério, você enquanto produtor, você faz a análise e você até libera o produto dentro, com a contagem de Staphylococcus dentro do padrão. Mas aí eu acho que eu já sei o que você tá, o rumo da prosa. A Anvisa, ela fiscaliza lá no mercado. Quando eu dou treinamento para o pessoal, eu brinco assim, ninguém põe filho no mundo para ficar dentro de casa para sempre, você põe filho no mundo para o mundo. Do mesmo jeito que você fabrica um alimento, não é para você ficar dentro da fábrica, é para você botar para o mundo. E aí lá no mundo, quem olha para ele é a Anvisa. E aí, isso é aquele produto que eu liberei dentro do padrão de Staphylococcus, lá a hora que a Anvisa vai olhar, ou pior ainda, quando o consumidor vai comprar e vai ingerir aquele produto, aconteceu qualquer coisa misteriosa, desde a hora da minha liberação até a hora que a pessoa comprou, e tem um tantão de toxina, que aí foi produzida, inclusive, porque cresceu o povo lá do Staphylococcus. Exatamente. Não é isso? Isso, exatamente. Porque eu falo assim, o cara consegue garantir a qualidade do produto dele até a porta da fábrica dele. Dali para frente, ele está dependendo de terceiros tomarem conta do produto. E às vezes a condição de armazenagem não é adequada, a temperatura não está boa, e aí você corre um risco daquilo que estava dentro do limite proliferar de tal forma que vai gerar toxina e vai causar um mal, né? Então, assim, e a toxina, ela é tão braba, né? Que com 2 a 6 horas da ingestão, você já começa a passar mal. E tem uma questão também, né? Muito importante sobre essa questão aí, pegando o gancho, né? Pra gente aproveitar. Essa questão, às vezes, faz a análise e a contagem não está tão alta de Staphylococcus. Não tem enterotoxina. Só que aí, o que acontece? Às vezes foi submetido, né, a altas temperaturas. Eu consegui eliminar e controlar o meu estáfilo. Só que se, por algum momento, aquele alimento ficou esquecido, ficou ali, né, de forma que não deveria, no ambiente, numa temperatura favorável para o crescimento microbiano, o que vai acontecer? Eu peguei ele, submeti a alta temperatura, eliminei meu estáfilo, tá bacana. Só que aí na hora que eu faço uma análise de enterotoxina, ela aparece. Por que ela aparece? Porque as enterotoxinas, elas são termoestáveis. Elas suportam altas temperaturas. Então não significa que a minha contagem está abaixo de estáfilo, que eu não vou ter enterotoxina, porque ela vai continuar lá. Ela vai continuar plena, porque alta temperatura para ela não é problema. Então, às vezes, o cliente também pode dizer, nossa, mas eu fiz a análise do estáfilo, não deu estáfilo, mas deu positivo enterotoxina. E aí? Não pode? Pode, porque em algum momento pode ter acontecido alguma coisa no seu processo que você eliminou com o tratamento térmico o seu estáfilo, mas a enterotoxina permaneceu. O mal que ele já tinha causado, né, Eli? O estrago que ele já tinha feito com a produção estava lá ainda, né? Ele já estava lá pleno. Pode matar o estáfilo que já liberei a proteína, então tá tudo certo. E aí, uma das perguntas até que veio na caixinha, e agora no final um pouquinho antes da live, chegaram mais 2 correlacionadas com relação a plano de APPCC ao perigo, né? A enterotoxina é um perigo químico, porque ela é uma substância química, ela não tem vida, ela não morre, né? Ele acabou de contar pra gente aí, não tem nem como matar, porque ela não tem vida. Então, é uma substância química, como antibiótico, como, enfim, não vou lembrar muitos agora, vamos focar aqui na enterotoxina, mas muito parecido, é uma substância química. Então, o perigo, quando a gente faz o plano de APPCC, a gente tem que levantar se existe o perigo químico da presença da toxina estafilocócica, tá? Como é que a gente controla este perigo? Não é o ponto crítico de controle. Como é que você controla o perigo para ele não estar ali, não acontecer? Através da vida, da existência e da produção disso que é através da contagem de Staphylococcus, tá? Então, é um perigo. Às vezes tem essa confusão quando a gente vai fazer plano APPCC. É um perigo químico ou um perigo biológico? É um perigo químico, onde o controle é através de um controle biológico, né?
quanto mais você controlar a carga, reduzir a carga de estafilococcus e rápido, né, pessoal? Mais você reduz a chance de ocorrência desse perigo. E aí a pergunta que veio foi essa, se era PCC. Não, não é PCC, é o perigo. O ponto crítico de controle é o que vai controlar, né? Como é que você vai controlar para não desenvolver estafilococos? Temperaturas. Lembrando que os estafilococos têm espécies ciclotróficas. Então tem que tomar muito cuidado, porque aquela temperatura antes dos 7 graus, né? Com 7 graus, os ciclotróficos, ou seja, os estafilococos, começam a... Estão lá naquela fase que a Eli falou, que é a fase de crescimento exponencial, que é o log, né? Então estão multiplicando. Então você acha que tá em 7. Por que existe aquela temperatura, aquela faixa de temperatura? Tem que coletar o leite na propriedade 4, 5 graus e ele tem que chegar no máximo a 7. Tolerâncias de 9. Mas por que é importante a gente manter no máximo de 7? Porque a partir de 7 eu já começo a ter desenvolvimento de alguns micro-organismos, que são os psicotróficos, inclusive estafilococos. Eu começo a ter o desenvolvimento da produção da toxina. Eu vou eliminar, o leite era cru, eu vou eliminar o micro-organismo na pasteurização. Mas a toxina, como ele bem colocou, ela continua ali. E na indústria ali, eu não sei se você já teve a experiência, a oportunidade, senão ela está aceitando convite, tá, pessoal da indústria que está aqui, de acompanhar como é uma produção de um produto lácteo. O leite chega, ele fica estocado, refrigerado cru, depois ele é pasteurizado. Quer dizer, esse tempo de que ele fica estocado também é tempo necessário, suficiente para a produção de enterotoxina. E a gente ali não tem condição de realizar essa análise Esse tempo na rotina da indústria. É o mais perigoso, né? Porque aí ele pode ficar sujeito a ficar na temperatura de abuso. O de abuso que a gente fala é que o micro-organismo gosta. E aí ele está para o processo de pasteurização. Aí o perigo... Então, aí uma das coisas, a medida preventiva, então, é controlar a produção, o crescimento do estafilococcus, e isso a gente faz com temperatura. Sim. Eli, conta pra gente um pouquinho como que essa análise é feita aí no GMO. Tá? Como é que é uma análise microbiológica? Eu pego a amostra, misturo com o meio de cultura. Como é que é feita para quem nunca viu fazer? Então, o que acontece? A análise de enterotoxina, ela não é um método tradicional microbiológico. Qual que é o método tradicional que a gente fala? A gente não utiliza meio de cultura nessa análise, que é o tradicionalzão, né? Que é utilizado aí para promover o crescimento da bactéria. Não é esse caso. Hoje, a gente utiliza o método pelo Vidas. É um equipamento, né? Isso é equipamento. É uma de imunofluorescência. Então, só que antes da amostra passar no equipamento, ela passa por um processo muito minucioso e demorado, né, de extração. Porque a gente precisa extrair a proteína para a gente poder colocar no equipamento. E lá de imunofluorescência, a gente vai ter a ligação do antígeno com o anticorpo. Então, não é uma análise de princípio microbiológico, é uma extração realmente para quantificar essa proteína, né? É uma extração como se fosse uma extração de DNA, mas no caso lá é de imunofluorescência, né? Tem uma outra... Isso, tem uma outra pergunta que chegou aqui, peraí que só vou resgatar. A Tati perguntou em qual momento do processo da manteiga ela é erradicada, né? O perigo da enterotoxina. Na verdade, Tati, o que acontece? Tati e o resto do pessoal. Eu sempre falo que a gente, em planos EPPCC, a gente fica com a cabeça quente com os perigos biológicos. E na nossa vida na indústria, né? E a gente esquece muitas vezes que, para mim, o perigo mais traiçoeiro é o químico. Porque uma vez presente, você não consegue retirá-lo. Tá? Não existem processos tecnológicos que retiram resíduos de antibióticos, que retiram aflatoxinas, que retiram enterotoxinas. Não existe um processo tecnológico capaz de fazer isso. Então, a gente não pode realmente deixar que eles aconteçam. Aí eu dei o exemplo da produção de enterotoxina no leite cru. Aí vocês vão falar para mim assim, não, Carol, então a solução para os nossos problemas, para a gente não ter a enterotoxina presente no produto acabado, que é para o que tem padrão na legislação da Anvisa e tal, enfim, é só a gente manter o leite geladinho, continuar ele bem geladinho, processar ele muito rápido e aí matar os estafilococos, não vai dar tempo deles produzirem enterotoxina? Não é bem assim, porque tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar, onde é que tem mais estafilococos no mundo? O maior
reservatório somos nós, os seres humanos, Pessoas. os animais de sangue quente. Somos nós, somos os manipuladores. Exatamente. Então, o que acontece? Você eliminou. Você brilhou no resfriamento do leite, você brilhou na rapidez de processar aquele leite, você matou os estafilococos. Mas aí você vai e produz uma massa para requeijão ou uma manteiga que tem uma manipulação que a gente tem contato, começa a chegar estafilococos nele de novo. Porque se fosse assim, eliminou e não tem chance de voltar mais, inclusive o padrão para estafilococos na legislação, ninguém nem ia ficar preocupado com isso, mas as pessoas ficam, né? Então, você tentou, e aí para queijo, a mesma coisa. Aí você tem gente que deixa a massa As boas práticas, né, Carol? As boas práticas têm que ser muito bem fundamentadas dentro da indústria. Porque se você está com um funcionário passando mal, aí toda hora ele está espirrando, toda hora ele está tossindo, então é complicado. Então o maior reservatório somos nós. Então a chave é a questão das boas práticas. Para nem ter o estafilococcus. E aí o que acontece? Tem gente que produz requeijão, por exemplo, massa para requeijão, massa para mussarela, e deixa ela ali no ambiente um tempão, né? Não corre com ela para a câmara fria, para baixar na temperatura onde o estafilococcus não produz. Manteiga, a mesma coisa. Quanto mais tempo você deixar aquilo na condição, aquele produto intermediário, na temperatura que cresce estafilococcus, mais chance você tem. Então, para falar, para concluir aquela parte lá do PCC, o perigo químico enterotoxina estafilocócica, ele é controlado, ele é monitorado ali para não acontecer, para não ocorrer, através de controles de temperatura em diversas etapas do processo. E qual que é o limite crítico? O limite de é a temperatura onde o estafilococcus começa a crescer, tá? Então, a Tati perguntou, né? Na manteiga, como ela é erradicada? Você não erradica, você não pode deixar crescer. Então, creme está pasteurizado, bonitinho, você sabe que não tem, não deixa recontaminar, porque durante o processamento vai ter tempo suficiente aí para produzir essa enterotoxina, né? O Elise falou um negócio, eu ia até perguntar, mas eu esqueci agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar, que era um assunto interessante. E é interessante também que as enterotoxinas estafilocócicas, elas estão entre as que mais causam intoxicação alimentar. E existem 7 sorotipos de enterotoxina, então isso também é bem importante a gente pontuar. São 7 tipos de sorotipos, por enquanto, mas já tem estudos aí que já está aparecendo mais. E ela pode chegar Quando uma pessoa ingere um alimento contaminado por essa enterotoxina, quais são os sintomas que ela tem? É vômito, diarreia. É muito Dá dor no parecido, né? estômago? Hã? Chega a dar dor no estômago? Eu tô querendo me diagnosticar, olha só. Diarreia, dá dor no estômago, dor de cabeça. É uma intoxicação alimentar. Então é os mesmos sintomas. Ela é bem cruel mesmo, né? E a questão... é bom falar, né? Questão da ação rápida, né? De 2 a 6 horas depois que você ingeriu, já começa a passar mal. É porque o veneno já estava pronto, né? Não para você ingerir, né? Tem estudos que falam que a partir de 1 hora, viu? A partir de 1 hora já começa a dar os sintomas. Que o veneno já estava pronto ali, né? O perigo dela é a questão da desidratação. Até que questão de óbitos, não tem muitos. Mas o que causa, né, através dela, é que pode vir a matar, que é uma desidratação. O pessoal da Somatel fez um comentário muito interessante aqui. O maior reservatório é o nariz. É necessário usar máscara? Olha só, o uso da máscara para mim é algo muito contraditório na indústria de alimentos. Porque o que acontece? A máscara, você fica respirando nela, né, Eli? Ali um tempão. Então ali você vai ter umidade, os seus estafilococos vão ficar retidos ali, com umidade, na temperatura bem bacana, de crescimento. Que horas que essa máscara está saturada de estafilococos? Que hora que, de repente, essa máscara, além de não conseguir mais segurar o estafilococos ali quando você está manipulando o alimento, ela ainda não se torna, sei lá, você vai ajeitar a máscara. Eu lembro que eu estava na indústria na época da pandemia e, de repente, eu comecei a ter umas contagens mais altas de estafilococos em alguns queijos. Eu falei, gente, isso é problema da máscara. Porque as pessoas começavam a ajeitar a máscara, né, o tempo todo. Então, você toca aqui, põe a mão no queijo, ou no que você está fazendo ali. Então, eu acho bem contraditório. A máscara, ela é um recurso bacana,
desde que ela seja usada com critério, né? Adianta você ter um baita carrão e você não fazer a revisão dele de tempos em tempos, a performance dele vai cair. Então a máscara é a mesma coisa. Às vezes eu prefiro, dependendo do lugar, se não tem um contato direto com o produto pelado que eu falo, eu prefiro não usar máscara. A questão de tocar, agora ela é boa quando assim, a pessoa estiver gripada, né? Eu não sei como é que funciona a indústria, não vai suspender o funcionário, vai? Não vai, então usa uma máscara. Deveria, mas não é o que acontece na maioria das vezes, tá? Pois é. Mas aí se tá lá trabalhando, usa a máscara, né? Porque aí... Mas se tiver saudável... E aí a questão do controle da troca de máscara. Eu me lembro que a vigilância sanitária, ela tinha algumas cobranças na época da pandemia. Como nós somos um depósito de Staphylococcus aureus, então, assim, 50% dos indivíduos saudáveis tá cheio de Staphylococcus. Então, assim, ele faz parte da nossa microbiota. Então, a questão é boas práticas mesmo. Viu que colocou a mão, assim, se tá usando uma máscara, vai lá e lava. É higiene mesmo. A higiene é a chave do negócio. De tudo na indústria de alimentos. E, às vezes, é difícil a gente conseguir fazer as pessoas pensarem assim o tempo todo, né? A gente tem falado muito de cultura para a segurança dos alimentos. E aí, fazendo gancho na cultura, o Wilton tem muito a ver, né? Igual a gente estava falando, não existem, o parâmetro, ele não tem padrão estabelecido para todos os tipos de alimentos. Mas vocês têm clientes que, de repente, nem existe o padrão na legislação para aquele tipo de alimento e que se preocupam e mandam a amostra para vocês. Isso é comprometimento, é cultura. Eu não quero que o meu consumidor, que o consumidor do meu alimento, ele passe mal. Mas mesmo não tendo padrão na legislação, deixa eu ver se tudo que eu estou fazendo está funcionando. E aí é que acaba virando cliente GMO para análise de enterotoxina. Não é isso, Wilton? Exatamente. Assim, a grande questão por trás disso tudo é o desenvolvimento e uma cultura, Carol, que para você está muito claro, mas para muitas indústrias não se aplica, né? Ele faz só aquilo que a legislação exige dele, né? Mas existem indústrias, sim, que se preocupam com a questão da enterotoxina e mandam os seus produtos para teste. Agora está mais em voga, assim, mais acontecendo com mais frequência nos produtos lácteos, né? Mas qualquer produto in natura, ele é passível de encontrar enterotoxina. Então, vale também para quem legisla, né? Entender a importância dessa toxina para a saúde pública e colocar medidas de prevenção, né, de testes, de realização de análise, né. A gente fala muito sobre a questão do Ministério da Agricultura e eles têm uma presença muito forte nos programas de autocontrole, mas quando você chega na IN 161, a exigência por frequência de análise ela é muito baixa. Então a gente percebe, enquanto laboratório, eu percebo que a indústria de produto de origem animal, aí leia-se ovos, carnes, lácteos, pescados, tem uma preocupação muito maior com o controle de qualidade do que os restaurantes, as cozinhas industriais, né? Eles sabem da importância, mas como a legislação não determina frequência, acaba que fica uma coisa meio solta, né? E a gente sabe, quando eu falo com um pequeno produtor que está vinculado ao sistema de inspeção municipal, eu falei, gente, a gente tem que fazer análise do produto, não é para gastar dinheiro, é para poder verificar se aquele produto não está oferecendo risco para a população. Não adianta a gente fazer um produto de qualquer jeito, tem que fazer um produto com boas práticas de fabricação e tudo mais, e como é que você verifica se aquele produto está bom para ser consumido ou não? Através de análise. Tomou todas as medidas, mas está mesmo assim acontecendo contaminação, alguma falha está acontecendo no processo. Não tomou todas ainda tem coisa para tomar. Eu falo, às vezes o pessoal liga para mim, Carol, eu já fiz de tudo, eu não consigo resolver o problema da contaminação. Não, mas então se você acha que você já fez de tudo, nós não vamos nem conversar. Tem coisa para fazer ainda, né? Exatamente. Sempre tem, né? Às vezes, o processo de identificação de uma... não só da enterotoxina, mas de qualquer micro-organismo, né? Às vezes é um processo de investigação mesmo, a gente vira meio detetive, porque você vai de um lado, procura, é a água, é a matéria-prima, é o manipulador, é o ambiente, então você tem que sair realmente tentando identificar onde é que está o problema, né? Tem uma pergunta que chegou no Instagram, lá na caixinha, que dá para fazer a análise de enterotoxina
no leite recebido para liberação do caminhão? Não dá, né? Igual a Eli comentou com a gente. É uma metodologia super complexa, bastante demorada. Pode completar, Eli. Não tô falando não, tá dando eco com você. Bom, vamos lá. É uma metodologia muito complexa, bastante demorada. Nós, na indústria, na rotina, a gente não tem condições de falar, seu caminhão, espera aí que eu vou fazer uma análise de enterotoxina aqui. Espera aí que o Wilton tá chegando, ele vai coletar a amostra, ele vai levar lá na GMO, ele já tá esperando, ela vai, nossa, pecar. Não tem como, imagina, só o tempo de esperar essa análise, o leite esquentando, o estafilococcus produzindo mais e mais e mais. No final da história, quando sai o resultado, já nem condiz mais com o leite que está ali esperando para ser descarregado. Então, é impossível. Mas então, Carol, como é que a gente vai ter certeza que a gente não está recebendo um leite ou cheio de estafilococcus ou cheio de enterotoxina? Controle de temperatura. Esse é o ponto crítico de controle deste perigo, deste contaminante. Tem controle da temperatura de desenvolvimento do micro-organismo. Então, assim, existem... fazer análise para ver se o meu controle está sendo eficiente é super válido, tem que fazer mesmo. Às vezes a gente, igual o Wilton falou, né? Como assim você já fez de tudo, né? Eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Tem algo que você está achando que está fazendo, que está funcionando e não está. Está perguntando, o pessoal do São Marcel perguntando, o produto acabado vale a pena fazer? Mas vale muito, gente, muito. Quanto mais gente fizer, mais a gente vai ter informação, inclusive, dos controles necessários, de como que está a incidência, se é um problema de verdade, e é um problema de verdade. O que acontece é que eu acho que o brasileiro ele é muito forte, sabe? Então ele compra trem estragado e às vezes nem passa mal. De vez em quando passa, mas de vez em quando não. Mas a gente não pode contar com isso, não. Eu não sei, eu até estava conversando com o Wilton na semana passada. Aqui na minha região, a gente está com um problema com crianças de escolas públicas que estão suspeitas de uma contaminação por Streptococcus. O GMO até fez uma postagem sobre isso, tá? Que está diretamente relacionado à higiene, a condições de higiene. É um micro-organismo diferente, assim, ele é parente, assim, meio primo, segundo ou terceiro grau, talvez, aí, do estáfilo, mas ele também causa danos à saúde, ele também é um contaminante. A gente ainda não sabe aqui na minha região se está na água, se está no ambiente, se é de criança para criança, se é na alimentação. Não se sabe ainda, não tem nem... O secretário da Saúde do Estado de Minas até fez um comunicado. A gente não sabe direito ainda. Mas é por isso que eu estou falando. Quanto mais a gente estudar, quanto mais cuidado cada um de nós tiver com o nosso produto, menores vão ser os riscos gerais aí disponíveis para as pessoas, né? Sim. Oi, Hilton, me fala uma coisa. Essa intoxicação aí, Carol, só... Tá dando eco, né? Deixa eu baixar um pouco. Tá. No caso da intoxicação, ou o alimento não foi submetido à temperatura, né? Suficiente para eliminar. Oi, Eli, você tá com a live em 2 celulares? Não entendi. Você tá com a live em 2 celulares? Não. É, porque às vezes costuma dar época quando a gente tá com duas. Tá, mas vamos lá, vamos ver, vai dar certo. O que você ia colocar, Eli, da enterotoxina agora? Então, nessa questão da intoxicação, né, humana, pode ser tanto pela questão, às vezes, a gente compra um alimento e deixa ali na mesa. E às vezes você quer falar que é o produtor. Mas ou você não cozinhou, né, não colocou na temperatura suficiente, ou você não armazenou, né, sobre refrigerão adequadamente. E é um negócio que a gente precisa trazer essa cultura de segurança de alimentos para dentro da casa do consumidor também. E é um desafio. Exatamente, é um desafio. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, as pessoas que consomem manteiga, quem guarda na geladeira e quem fica, ela deixa ela fora da geladeira para ficar mais molinha? Vocês vão me dizer que vocês deixam fora da geladeira, ela mais molinha e melhor. Mas olha quanta coisa pode acontecer, quanto pode crescer ali e produzir enterotoxina. E às vezes, Carol, você nem tem um produto contaminado. Pensa comigo. Você está lá com a manteiga sentado no jantar de casa, né?
O alimento está exposto em cima da mesa, né? Vamos postar naquela bandejinha bonitinha, aquela barrinha de manteiga ali descoberta, e o pessoal trocando ideia. E aí, quando você vê, a gotícula de saliva está carregada com estafilococcus, está pousando em cima daquela barra. E ali a temperatura está adequada, o ambiente propício, ela vai proliferar e vai causar uma toxina, do mesmo jeito que a gente se preocupou tanto em fazer um produto adequado, chegou na casa do consumidor e aí deu a toxina porque a gente não cuidou da higiene da nossa própria casa, né? Exatamente. Então, assim, tem a preocupação da indústria e eu acho que a indústria ela tem um papel muito importante nessa conscientização dos consumidores também, sabe? Eu acho que hoje as redes sociais, elas permitem isso. Tem tanto Instagram bacana, eu vejo tantas indústrias de lácteos, principalmente, dando dicas. O pessoal o Instagram da BIC tem várias informações em nível consumidor mesmo. O pessoal do Beba Mais Leite também. Nossa, como eles trazem informações úteis para os consumidores, né? E a gente, que a gente gosta do babado, né? A gente gosta do Google Gloss, eu sigo o Google Gloss, mas de vez em quando precisa separar um tempo para ler alguma coisa que traga para dentro da minha casa essa questão da cultura de segurança de alimentos, porque isso não é responsabilidade da indústria de que produz, né? Mas ela sozinha, não adianta o dia que ela estiver perfeita, se muita gente se as pessoas não estiverem fazendo a parte delas em casa, vai continuar a gente adoecendo por conta de alimentos, né? Muita gente deixa a manteiga fora da geladeira. Tem uma manteigueira, eu esqueci, ela é francesa, você põe na água quente, não sei o quê. Isso e aquilo, né? Põe na casa, não vai ter esse de jeito nenhum. Que ali, ó, é um prato cheio para desenvolver essa flocó. Ô, Hilton, sabe o que eu queria te perguntar? Você notou, comercialmente mesmo falando, você notou um aumento da procura pelo ensaio de enterotoxina depois da IN161? Ou você acha que ainda está devagar? Como você vê a relação do mercado, da indústria, dessa preocupação? Bom, assim, o primeiro contato do GMO com a enterotoxina foi antes, inclusive, da IN161, foi na RDC 12 ainda, né? A gente recebeu uma demanda de um órgão fiscalizador, né? Para a gente identificar em uns queijos a enterotoxina, né? Daí a gente fez a implementação do método, aí ficou meio assim, a gente não está recebendo tanto, será que vale a pena manter isso no portfólio? A gente até suspendeu a compra de kit lá dentro do laboratório. Mas depois que chegou a IN161, começou a aparecer algumas demandas, né? E aí os fiscais agropecuários começaram a demandar, não todos, tá? Mas assim, uma quantidade considerável começou a exigir da indústria a amostra representativa e com a enterotoxina, né? Então, assim, alguns fiscais agropecuários, principalmente que são do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, começaram a exigir, porque eles entendem que os produtores têm que atender a legislação da RTIQ do produto, mas também, como ele é corresponsável na comercialização do produto, né, o produtor é corresponsável, era necessário também atender o que estava determinado na legislação da IN161. Em contraponto, as grandes indústrias, né, vamos dizer, os grandes produtores também começaram a entender e colocar nos seus programas de controle de qualidade a enterotoxina. Então, é uma análise que vem apresentando um crescimento na demanda do laboratório. Não é ali que eu diga aí, ela deve ter uma quantidade bem razoável aí de enterotoxina na rotina dela aí para liberar. Sim. Você percebeu esse aumento de volume no trabalho também, né, Eli? Sim, a demanda aumentou bastante. Legal, bacana. Eu fico feliz, porque, de certa forma, são alimentos mais seguros que estão chegando para os consumidores, né? Ou pelo menos, assim, é uma sinalização que a indústria está mais preocupada, mais comprometida com isso.
Comentaram o pessoal da Somatel está perguntando aqui, comentaram da extração da enterotoxina. Como é feita essa extração? Como que é o preparo da amostra? Você pode contar um pouquinho de mais detalhes aí, Wedi? Pergunta pro meu chefe. Pode falar ali. Fica à vontade. Então, a amostra, ela é pesada, né? 25 gramas da amostra. E aí nós utilizamos um tampão de extração. E aí ela passa por todo um processo de medição de pH. De abaixar, de diminuir. Depois a gente passa por um processo de centrifugação. E a gente utiliza o sobrenadante para poder, aí a gente, se precisar centrifugar mais de uma vez, a gente centrifuga, porque o objetivo é não deixar resíduos que pode dar interferência no equipamento. Então é feito, a gente retira esse sobrenadante com uma técnica de extração e depois a gente utiliza esse sobrenadante para poder estar realizando a análise no aparelho. Aí a gente utiliza 500 microlitros para colocar nas barretes do Vidas e assim é realizada a análise através do kit da BioMRE. Como a Eli comentou, realmente são equipamentos, os reagentes, eles são relativamente simples. O pulo do negócio aí, o caro da coisa, é o kit específico daquela enterotoxina, porque é a especificidade proteica ali que trabalha, e o equipamento em si. O pessoal está mandando uns 30 minutos, vai mais, gente. Carol, eu acompanho essa análise um dia para tentar fazer gravar um vídeo, né, sobre isso. E assim, essa parte, é claro, o custo do kit é muito elevado e que torna a análise de fato mais cara, mas é o controle do pH, porque você desce, tem que fazer o ajuste, e isso leva muito tempo para a gente ajustar e deixar ele de acordo com um procedimento adequado, sabe? Então, além do custo da barrete, tem o tempo de analista gasto nesse processo, que é muito elevado. É uma manhã inteira para você fazer tipo 10, 12 amostras. Então, é muito pouco. Porque aí você tem ali o preço do analista, você tem o preço do kit, fora o investimento inicial que tem, e kit, né? Eu não tenho acesso a preço, né? Então, para saber falar melhor sobre essa questão. Eu não sei se o pessoal que está acostumado aí com análise, principalmente qualquer análise fisicoquímica, conseguiu correlacionar algumas informações aqui, mas para mim foi fazendo bastante sentido. A Eli, no começo da live, falou pra gente assim, a enterotoxina é uma proteína. A gente sabe que a gente separa a proteína abaixando o pH. Lembra lá a análise de quantificação de caseína, de proteína bruta, formol, ali com abaixo do pH? Então faz todo sentido esse controle de pH, e esse controle ser bastante rígido, justamente para você tirar só a... Tá dando eco, né? Eu tô escutando aqui também, a sensação que eu tenho que tem algum celular, 2 celulares no mesmo ambiente, mas eu já olhei o meu aqui, não tá. Vou começar de novo então, tá? Mas, Carol, oi? Carol, o EC agora parou, mas às vezes é só com eu e você. Porque quando o Hilton fala, não dá isso não. O Instagram tá bem doidinho, né? Bom, mas então, o que acontece? Para a gente conseguir extrair a proteína, a gente precisa baixar bastante o pH, né? E num ponto muito específico. Melhorou o eco, gente? Baixar o pH num ponto muito específico. Começou de novo, danado. Aqui, vamos fazer o seguinte, quando a Carol estiver falando, a gente bota no mute aqui, de repente pode melhorar. Vamos ver se melhora. Então, assim, baixa o pH, você consegue ir extraindo essa proteína. Por isso que esse controle do pH, que o Wilton falou que é um negócio que demora bastante tempo, e é controladíssimo mesmo, ele é muito importante pra gente. E aí ele falou assim, não pode ter interferente. Então tem que ser o pH específico da precipitação daquela toxina / proteína para a gente conseguir separar e aí lá extrair e depois quantificar lá no Vidas, no kit, né? Eu não sei se para as outras pessoas que estão habituadas com análises, inclusive fisicoquímicas, já que é uma análise que a gente está olhando a atividade de um micro-organismo, mas ela é uma análise química, ela é bem complexa aí, se fez sentido para vocês. Mas aqui, à medida que a Eli foi falando, e o Hilton também foi falando um pouquinho do processo da análise ali,
várias sinapses foram feitas no cérebro, que depois acaba a live a pessoa vai dormir com um monte de coisa na cabeça, bem doida, né? Ô, Carol, e lá no caso do Vidas a gente não quantifica, tá? Só Você ressaltando aí, a gente detecta a partir de um limite, né, de quantidade. através do antígeno anticorpo, e aí a gente faz a detecção e o resultado é como positivo ou negativo. Então, se tiver... É porque o seu kit, ele tem um limite de detecção, né? A partir de um tanto, ele começa a detectar e ele diz que tem, né? Tem um limite de detecção. Agora eu esqueci, mas tem. Eu também não vou lembrar agora, mas mas no padrão da legislação é presença ou ausência, né? Em nanograma. Tem o limite ali, né? Que bom, Sim, Tati. A observação que a partir de 10 a 6 de presença de estafilococcus, ele pode produzir aí de 100 a 200 nanogramas de enterotoxina, que é o suficiente para começar a causar sintomas, tá? Num paciente contaminado. É tudo muito ligado aí, né? Informação médica da saúde, com a quantidade que pode ter ou que é seguro ter, né? Sim. Bom, pessoal, medidas que a indústria toma, né, que a gente já percebeu alguns não, um cliente específico ele adota como estratégia para meio que ajudar nesse processo, é estabelecer, porque assim, o valor de referência é, vamos dizer, 9 vezes 10 a 2, por exemplo, o limite para estafilococcus coagulase. Então ele considera o seguinte, o máximo que o meu produto pode dar é 5 vezes 10 a 1. Alguma coisa assim, entendeu? Ele é mais rígido, né? Ele estabelece como padrão colocar um valor menor, né, de estafilococcus coagulase positiva e isso ajuda com que, vamos dizer, essa produção de toxina não aconteça naquele produto, né? Bacana. Pessoal, o Instagram agora, dá 1 hora, ele corta a gente, ele derruba a gente não consegue nem dar tchau. Então, como a gente já vai se aproximando aqui, Elis, tem mais alguma coisinha, algum alerta, alguma informação que você quer dividir com o pessoal sobre a enterotoxina? O que você acha disso tudo? Como que você acha que a indústria tem que olhar para essa enterotoxina, para esse parâmetro relativamente novo aí na segurança de alimentos? Então, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, nessa semana, assim, né? É a questão, assim, de pedir só na questão dos lácteos. A gente sabe que tem uma manipulação, né? Na questão dos produtos lácteos, mas a gente sabe também que nos outros alimentos também tem manipulação. E a gente sabe também que essa questão que, vamos supor, o embutido, ele é submetido a uma alta temperatura. Mas quem garante que até ele ser submetido a alta temperatura, não teve o crescimento aí da potência suficiente, aí 10A5, 10A6, para produzir a enterotoxina? Então é uma coisa que eu fiquei perguntando, né? Assim, me perguntando por quê. Será que no futuro vai colocar enterotoxina para as outras? Inclusive tem pessoas que eu converso da área de laticínios que questionam, né? Não, por que pede só pra gente enterotoxina e não pede para a norma inteira que pede estafilococcus coagulase positivos? Porque se eu tenho estafilococcus coagulase positivo, eu tenho chance de ter enterotoxina. Então, assim, é uma pergunta que eu me fiz. Então, eu não sei se no futuro, né, se essa na mudança da norma, a atualização, se pode aparecer em outros alimentos. O que você acha, assim, nesse caso? Eu espero que sim, porque eu penso muito na minha segurança enquanto consumidora também, sabe? Eu espero que sim. Demorou muito para revisar a norma de padrões microbiológicos, eu achei. Mas hoje eu acho que as coisas estão mais rápidas, né? Eu estou esperando ansiosamente pela revisão dos RTIQs, não só por isso, não só pela questão de parâmetros e padrões microbiológicos, mas por outros aspectos também. E eu acredito que quanto mais a sociedade for questionadora, e ela tem sido, de vez em quando fala bobagem, mas assim, tem sido questionadora, quanto mais esse pensamento, essa cultura da segurança do alimento, né? Eu vou produzir um alimento seguro na minha casa, na fábrica que eu trabalho, sempre preocupado com isso. Eu tenho uma irmã, eu já contei essa história, eu tenho uma irmã que é farmacêutica. E às vezes eu falo para ela assim, você fabrica remédio, mas eu fabrico coisa que dá saúde para as pessoas, não precisa nem recuperar. Ela faz as pessoas, às vezes, nem precisar do seu remédio. Então, assim, realmente, né, eu não quero que a minha irmã perca o emprego, não, tá, gente? Mas, assim, eu não quero que as pessoas precisem de remédio por um alimento que eu produzi. Então, esse sentimento, eu falo que a cultura ela é muito de sentimento mesmo, né? Esse sentimento de responsabilidade
eu acho que eu acredito que é uma tendência. Às vezes eu fico chateado com os golpes aí, igual aconteceu comigo hoje de tarde, mas enfim, eu ainda acredito que o ser humano tem salvação e que a maioria é bacana, sabe? Então eu vou nisso aí. Hilton, e você? O que você tem aí para fechar aí o nosso assunto? Eu só tenho a acrescentar o seguinte: se o pessoal precisou da enterotoxina, pode contar com a gente está executando esse teste há bastante tempo, um teste bem seguro, né? Um trabalho executado com qualidade lá no laboratório, para garantir realmente aí que nosso papel é ajudar a indústria a produzir alimentos cada vez mais seguros, não só com a enterotoxina, com a estafilococcus, como a salmonela, como o coliforme, como a Escherichia coli, enfim, todas as bactérias que estão presentes aí. O alimento, como você falou, é tudo, né? Comer um alimento de boa qualidade, que é nutritivo, ele vai ajudar na sua saúde, né? Isso é indiscutível, né? Então a gente tem que, sim, se preocupar com isso e levar isso de uma forma séria, né? Para que a gente possa ter alimentos cada vez mais seguros e mais adequados à realidade da nossa população, né? O pessoal do Famacel comentou aí, né? Que o alimento seja o nosso remédio. E é isso mesmo. E eu já vou dar um spoiler. Por falar em alimento remédio, no Famacel, semana que vem tem uma live para falar sobre pesquisa de redes de antibióticos com o pessoal da Famacel. Amanhã já sai o convite, que amanhã mesmo, com mais informações. Que é isso. Muita gente junto, trabalhando, pensando e focando em alimentos seguros. Hilton, Eli, muito obrigada pelo tempo de vocês. A Eli, assim, ela se debruçou em cima dessa missão que eu dei para ela. Eu acho que foi muito bacana. Espero que todo mundo tenha gostado. O pessoal que apareceu por aqui, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada e daqui a pouco vai estar disponível aí. Manda aí para os amiguinhos, tá? Que todo mundo precisa saber um pouquinho mais sobre essa enterotoxina. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite a todo mundo aí.